Nessa aula, falar um pouquinho sobre as etapas de tratamento de água e sobre o processo de fracionamento do petróleo. Nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre que consumimos está presente em mananciais, né? Aí elas são captadas. Aqui a gente tem uma captação dessa água, captação. Aí, a partir da captação, ela vai aqui para o processo 2, onde você tem uma adução, que a água é conduzida através de bombas por meio para o tratamento em uma estação de tratamento de água, que é conhecido como ETA. Então, aqui seria o local da adução. No processo 3 aqui, a gente teria a coagulação. O que seria a coagulação? Vamos escrever aqui, coagulação. Coagulação, o que acontece? As partículas de impurezas presentes na água, elas são pequenas, leves demais para sedimentar, ou seja, para ir para o fundo, né? Então, elas permanecem suspensas. Aí, para torná-las mais pesadas, é adicionado sulfato de alumínio. Então, nessa etapa 3 aqui, adiciona-se sulfato de alumínio, que é o Al2SO4, 3. E é possível assim que as partículas elas ficam mais pesadas, elas são insolúveis e você consegue assim separá-las. No processo 4 aqui, a gente tem a floculação. Essa floculação após a adição do sulfato de alumínio, que seria seu coagulante, ocorre submetido à agitação para que formem flocos maiores e mais pesados. Nesse processo, o coagulante é dispersado mais facilmente com a agitação mais forte de 30 segundos. Em seguida, o agitador continua lentamente para promover a união das partículas e a formação dos flocos. Com isso, as partículas e impurezas formam aglutinadas maiores e mais pesadas, se depositando no fundo do tanque, facilitando a etapa de remoção. A etapa 5 é a conhecida como etapa de decantação. Essa etapa de decantação, são tanques, né, de decantação, onde os flocos das impurezas formados na etapa 4, eles afundam e são separados do líquido. No fundo, eles formam um lodo que será posteriormente removido, descartado nos aterros sanitários. A água agora está livre de sólidos e pode passar para as etapas seguintes da filtração. Na etapa 6 aqui, né, a gente tem a filtragem. Na etapa de filtragem, a água passa por filtro, por camadas contidas, né? Areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho, carvão. Esse material tem o potencial de reter os flocos que não decantaram até a completa remoção dos resíduos menores. E aqui na etapa 7, né, a gente tem a pós-alcalinização, a desinfecção e a fluoretação. Essas etapas elas são importantes para que a água vá no processo para o abastecimento da cidade. Essa é as principais etapas do tratamento de água, pois elas garantem a eliminação de vírus, bactérias, corrigem o pH da água, tornando ele próprio para uso. Depois adiciona-se cloro, na segunda etapa, que adiciona-se cloro, ou ozônio para eliminação de micro-organismos, e por fim adiciona-se o flúor, que é elemento muito importante na prevenção de cárie da população. E por fim, após esse
todo esse procedimento, ela vai para o reservatório, onde ela vai ser distribuída após isso, tá? Então, esses seriam os processos as etapas de tratamento da água de esgoto. Esses seriam os processos de etapa de tratamento da água. A destilação do petróleo, basicamente, ela é representada nessa figura. Aqui a gente tem o óleo cru, que vem do processo de retirada lá do petróleo da água do mar, né, do fundo do mar. E aí a gente tem uma fornalha onde o petróleo ele entra na torre de fracionamento cerca de 400 graus. E à medida que... E aí nós temos duas torres de destilação. Uma com os resíduos, o que é mais leve, e o outro que é um pouco mais pesado. A 400 graus, então o que é mais pesado, ele vai para esse segundo aquecimento aqui, daqui a pouco eu vou explicar. E o primeiro, ele vai para esse aqui, né? Aí você tem, à medida que você vai aumentando a temperatura ali, você tem os óleos leves, querosene, gasolina e os gases, né? Você obtém uma fração para outra, a gente tem os vapores, eles sendo, que nem está desenhado aqui, eles indo pelas algumas frestazinhas que tem entre um compartimento e outro, tá? No outro lado, os óleos, a gente tem os óleos combustíveis aqui e os resíduos pesados. Aí eles vão para outro fornalha, né, onde são aquecidos. E aí você tem os resíduos que a gente tem como asfalto, o óleo lubrificante pesado, diferentes tipos de óleo lubrificante, o óleo lubrificante leve, o médio. E essa torre de fracionamento aqui, ela é uma torre a vácuo, diferente da outra que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é eficiente para os resíduos mais leves e a vácuo ela é destinada para os resíduos mais pesados. Bom, como forma de ver a aplicação disso numa prova do Enem, eu trouxe aqui algumas questões para que a gente pudesse entender como que o Enem cobra esse tipo de coisa na sua prova, né? Como que ele cobra, como que é a abordagem dele. A primeira questão que a gente tem aqui, ela diz o seguinte: as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrípeta obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólido de suspensão em líquidos ou de líquidos misturados em si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de quê? Né? Está falando da centrífuga. Vamos pensar um pouquinho sobre a centrifugação, né? A centrifugação vamos trazer para aquilo que a gente mais conhece aí, que é a centrifugação da máquina de lavar. Né? A centrifugação é utilizada laboratorialmente, industrialmente, mas aquela que a gente conhece muito é a da máquina de lavar. E aí, o que acontece na máquina de lavar, né? Vamos pensar no processo de centrifugação, né? A gente tem lá a máquina de lavar e ela começa ela começa a se movimentar, né? E normalmente, após esse movimento, a gente tem uma separação. As roupas elas se afastam ali, né? Ela fica ali e aí você tem a separação das roupas. Nesse processo aqui, a gente tem um parâmetro importante, né?
que é utilizado de separação seria a densidade. O processo de separação por densidade. Ah, mas eu não consegui visualizar essa questão da separação por densidade nas roupas. Imagina que a gente tem uma mistura num tubo de ensaiozinho aqui, ó, de água e areia. Areia mais água. Eu posso deixar esse aqui assim, separando. Posso deixar decantar e separar. Mas se eu pego e uso o processo de agitação, que é o que a centrífuga faz, usa velocidade, mais rapidamente a areia vai se depositar aqui no fundo e eu vou ter aqui em cima a água. E aí está relacionado com a densidade de cada um. Ou também posso pensar numa separação de óleo e água. E aí também a gente vai ter esse processo acontecendo, onde o óleo fica em cima e a água embaixo devido à diferença de densidade. Então, seria a diferença de densidade aí a resposta correta dessa questão. Questão de número 2 diz o seguinte: o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de um hidroxiperóxido de cumila, que em seguida é depositado em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese desses dois insumos, devem ser separados para comercialização individual. Aí você tem a reação aqui. Considerando as características físicas e químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial, então a gente tem ali dois produtos formados, que seriam o fenol e a acetona. E aí a gente teria dois líquidos, né? Primeira coisa, a gente teria aqui dois líquidos sendo formados. Isso é uma informação importante para quando a gente considerar o método de separação, tá? E aí a gente pode pensar o seguinte: a gente pode olhar para as nossas alternativas e entender o que elas nos traz ali para ver se a gente poderia utilizar ou não. Vamos aqui a primeira alternativa que dá a filtração. A filtração, ela separa sólido de líquido. Não separa dois líquidos, então ela não seria indicada nesse caso. Por exemplo, se eu passasse uma mistura em um filtro de fenol e acetona, eu não conseguiria separar nada. Ventilação, separação de sólido com sólido, tá? Então também não seria indicado aqui. Decantação. Decantação é um processo onde uma diferença de densidade, um vai se sedimentar, vai ficar embaixo, e o outro vai ficar em cima. Em nenhum momento a questão me deu nenhuma informação sobre destilação, sobre densidade, né? Então, não poderia utilizar um processo de destilação. A decantação ela é utilizada para sólido e líquido, ou dois líquidos de diferentes densidades, ou líquidos immiscíveis, tá? O fenol e a acetona, eles não são tão miscíveis, mas também não são immiscíveis. E não tem nenhuma informação com relação à densidade de cada um deles ali. Sobrou evaporação e destilação fracionada. A evaporação eu posso separar. Normalmente é utilizado para a gente separar o quê? Sólido de líquido. Por exemplo, a roupa secando no varal. Então também não seria conveniente. E por que a destilação fracionada seria a resposta correta aqui? Destilação fracionada seria a resposta correta porque eu tenho dois líquidos de ponto de ebulição constantes.
constantes não, próximos, né? Constantes, dois líquidos de próximos. Então, o que que acontece? Eu vou destilar um, no caso ali, por exemplo, vai entrar em evaporação aquele que tiver menor ponto de ebulição, e após isso eu consigo separar com controle certinho de temperatura, eu consigo controlar essa temperatura e ver até que ponto eu posso chegar. Então, ali com certeza seria mais indicado uma destilação fracionada. A próxima questão diz o seguinte: entre as substâncias usadas para o tratamento de água, o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, as quais são impurezas presentes no meio, aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com impurezas, para retirar o sulfato de alumínio. Então, não estou ali utilizando, não estou pensando no processo de formação do sulfato de alumínio, mas sim de retirada dele do meio. Então, a gente pode pensar aqui. Processo de tratamento de água, a gente tem discutiu que nós temos algumas etapas, né? E aí as etapas seriam a seguinte, basicamente, a captação, vou colocar aqui, representar por um Czinho, captação, né? Não, vou colocar captação. Depois da captação, a gente teria adução. Depois da adução, a gente teria a coagulação. O que é a coagulação? A coagulação é a adição de sulfato de alumínio, né, a esse meio aí para formar os coágulos que se formariam na próxima etapa com um outro processo os flocos, né? Aí depois da coagulação, que é a adição de sulfato de alumínio, a gente tem a floculação. O que a floculação faz? A floculação, ela forma flocos. Após a gente tem uma agitação ali mecânica e aí vai formando aglomerados dessas impurezas que se tornaram immiscíveis da água na etapa anterior, mas que estão ali. E aí eles vão formando flocos, vão formando vários flocozinhos, vários conjuntos de impurezas bem grandes. Então, como é o nome desse processo aqui? Aí a gente vai ter a coagulação, a floculação, depois desse processo de floculação, a decantação, filtragem e a alcalinização, cloração e a fluoretação. Então, onde se retira o alumínio, o sulfato de alumínio seria aqui, ó, na floculação, tá? E os processos, outras opções que tem aqui, nem são esses processos aqui, ó, não estão no tratamento de água, nenhum deles. Somente o processo de floculação, não estão no tratamento de água. Tá? Certo?